partir de agora, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Wellington Fagundes e o nosso tema, reforma política. A expectativa é que o Senado Federal reflita, debata o assunto em plenário na primeira semana de outubro. Pelo menos foi o que anunciou o presidente da Casa ainda nesse mês de setembro, quando a gente grava essa entrevista. Senador, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa e perguntar uma opinião do senhor, o que o senhor está achando do tema, a importância dele, e quais seriam, dentro de um tema tão amplo como reforma política, os principais pontos que possam aprimorar a representatividade na política brasileira. Bom, Tânia, eu tenho insistido em dizer que no Brasil nós vivemos hoje duas crises políticas, a crise econômica e a crise política. Nunca houve na história mais recente do país duas crises acumuladas. E é claro que a crise política ela prejudica muito mais a questão econômica. A crise política ela agrava a crise econômica, porque se não tem um entendimento por parte do Congresso Nacional, não são votadas as matérias de interesse e isso, protelando, acaba prejudicando muito a população. E aí nós temos que fazer as reformas necessárias. E as reformas necessárias são várias delas, mas como dizem todos, a reforma política é a mãe de todas. Porque exatamente nós precisamos encontrar um fortalecimento do número de partidos, porque hoje nós temos um pluripartidarismo que ninguém sabe nem dizer quantos, 34 partidos e com situações de enfraquecimento desses partidos. Então eu diria que o mais importante dentro dessa reforma política é exatamente buscar normatização para que a gente possa ter o fortalecimento dos partidos. E para fortalecer os partidos, nós precisamos diminuir o número de partidos. Como diminuir o número de partidos? Esse é um aspecto que a gente precisa ter muita discussão, porque o que se prevê é a formação de cláusula de barreira, ou seja, inibir com que aqueles partidos que não têm voto, ou seja, a proposição é pelo menos 5% dos votos válidos em 1/3 dos estados. Esses partidos deixariam de existir. Mas aí tem partidos ideológicos, partidos tradicionais como o PCdoB, que a princípio não aceitam uma regra dessa. Por isso, então, a ideia de formação das federações partidárias. Então, isso são discussões que está se buscando de forma bastante intensa, buscar o melhor caminho, além, claro, do custo da campanha. Porque hoje isso é uma discussão muito forte. Gerou muita distorção na política, né, nos últimos anos. Hoje nós estamos vivendo uma eleição municipal diferenciada no Brasil, onde nós não temos mais financiamento de empresas, né, e os partidos praticamente não se prepararam para isso também. É uma eleição municipal assim, de forma bastante distribuída com os partidos, não tem assim um partido preponderante na eleição municipal. Aliás, eu diria que a eleição municipal é a eleição mais importante, porque você vai escolher o gerente da sua cidade, você vai escolher aquele que vai cuidar do seu dia a dia durante 4 anos. Então, o prefeito e o vereador é aquele que está ali na ponta com o cidadão, olhando o problema do dia a dia do cidadão, da educação básica, da saúde, da estrada, da creche, enfim. Então, por isso é uma eleição muito importante. Então, esse financiamento também, se ele não tiver uma regra muito clara e hoje, de repente, só a pessoa física pode doar, só a pessoa física que tem a sua origem muito clara do imposto de renda, mas o candidato em si ele pode doar o patrimônio que ele quiser. Então aí já começa a distorção, porque o rico, claro que vai vencer sempre sobre o pobre. Então o financiamento também da campanha é um outro tema que nós vamos ter que discutir muito. Hoje a gente está usando a eleição municipal praticamente como laboratório. E eu penso que isso também não é bom, porque a eleição municipal, como eu estava dizendo, é muito importante. Então, nós não podemos fazer de uma eleição municipal um laboratório. E, infelizmente, estamos tendo que passar por isso. No entanto, do momento que nós estamos ainda, da distância ainda estamos da eleição, já dá para sentir que o financiamento é tema que ainda não está bem resolvido, não está pacificado, né? Não está pacificado, porque da forma com que foi feito hoje... Também gera distorção. Muita distorção. Principalmente aqueles que têm dinheiro,
o candidato que tem dinheiro, é claro que a tendência é predominar sobre aqueles candidatos que não têm nenhuma forma de financiamento, né? Então, tem candidatos a vereadores que ele não tem mínima condição. E ele, então, com isso, não tem condições de fazer campanha igualitária. Porque aquele que tem dinheiro, ele vai lá na gráfica, manda fazer o material, contrata uma boa equipe de marketing e faz um programa, digamos, diferenciado, né? São poucos os casos que você vai ver no Brasil afora, que candidatos que não têm nada vai conseguir ganhar a eleição ou nas capitais, nas cidades maiores e para o segundo turno. Ou seja, ainda não conseguimos que a disputa aconteça no campo das ideias. O que prevaleça sejam ideias e propostas de trabalho. Ainda não chegamos lá no o quesito financiamento de campanha não está colaborando para isso. É muito difícil, porque o grande instrumento que se tem hoje são os programas gratuitos de televisão e rádio e ainda a propaganda impressa. Para produzir isso, nas cidades maiores que tem televisão, que tem rádio, tem um custo. Não tem como fazer sem custo. Então, como você iria contratar os profissionais para produzir? E isso é que leva à situação de que vamos definir, então, para as próximas, o financiamento público. Que característica esse financiamento público será? Como será a aplicação do recurso e a distribuição para os candidatos? E mesmo a fiscalização, né? Eu acho que se nós tivermos definido o financiamento público, porque hoje nós temos um recurso público para os partidos relativamente grande. Fundo partidário. O fundo partidário. Mas o que está previsto na legislação é que não poderá o fundo partidário financiar os candidatos. Então, será um recurso público específico. A população fica perguntando, mas está faltando leite? Está faltando o médico na creche? Então, é o público que vai pagar? Aí é uma discussão que tem que ver. É melhor ser um financiamento público ou preponderar aqueles mais ricos para disputar uma eleição? Então, são discussões que nós vamos ter que chegar. Me parece que hoje a melhor forma seria um financiamento que tivesse uma forma de igualitária, ou seja, o que tem menos dinheiro ele não pudesse usar o seu dinheiro, o que tem mais dinheiro não pudesse usar o seu dinheiro para concorrer com aquele que tem menos dinheiro. E aí, ao meu ver, não teremos outra forma que não seria um financiamento público. Mas de que forma? Para onde vai esse recurso? Para os partidos? De que forma bem democrática esses partidos irão dividir esse recurso? E isso nós estamos discutindo, né? Então, será por número de eleitores? Então, os partidos escolherão os candidatos na proporcional vereador, deputado estadual, deputado federal, na lista dos partidos. E para concorrer dentro dos partidos, serão os donos dos partidos que vão definir. Então, por isso tudo não é fácil você chegar numa reforma ideal, né? A reforma, digamos, do consenso, não encontraremos, mas eu penso que nós vamos ter que discutir muito para fazer uma reforma duradoura, porque a cada 2 anos você fazer uma nova reforma, isso leva à instabilidade. Com certeza. Senador, o fortalecimento dos partidos, né? Fala-se de novo em cláusula de barreira. O Congresso uma vez já optou por cláusula de barreira, no entanto o STF não foi favorável à medida tomada pelo Congresso. A gente corre o risco de ver isso acontecer novamente? Olha, eu penso que a cláusula de barreira é o único caminho, porque nós não podemos acabar com partidos históricos, como eu disse aqui, um PCdoB e outros partidos que são ainda pequenos, mas têm a sua tradição, PV, enfim, outros partidos. Então, a única alternativa que temos é criar cláusula de barreira, porque também como é que vamos acabar com os partidos existentes? Os partidos existentes, eles fizeram toda a sua tramitação de acordo com a legislação, foi buscar o apoiamento para a criação dos partidos, milhares de pessoas assinaram para a criação daquele partido. Então, como é que você vai simplesmente dizer, não, vamos acabar com todos os criadores? 3, Mas a 4. representação no legislativo, ela pode ser com a cláusula de barreira, né? Você vai começar a colocar isso. Por partidos continuam existindo, mas... Através das federações. Então, aqueles partidos que não tiverem o mínimo de voto, que aí a princípio seria 5% em 1/3 dos estados, esses partidos, então, eles se juntariam numa federação, tanto para ter a representatividade na casa, como também
para pleitear uma eleição. E eles, durante aquele tempo que eles foram eleitos naquela federação, eles não podem dissolver. Então, continuaria aquela federação 60 dias, aí tem que ser estabelecido 6 meses antes, eles poderiam, aí sim, dissolverem só para o pleito eleitoral, mas na representação, nas casas legislativas, no caso da Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, eles teriam que ter o compromisso dos 4 anos. É como formar um bloco. Formar um bloco. Hoje pode se formar bloco nos legislativos, mas pode ser dissolvido, né, a qualquer momento. Eles oscilam. E isso também não leva a um compromisso ideológico, partidário. Por isso essa fragmentação. E hoje o voto ele ficou muito personalizado. As pessoas não conseguem mais identificar o candidato pela sua ideologia, pelo partido que ele representa. Nós temos poucos partidos fortes no Brasil. A grande maioria são partidos médios ou partidos pequenos. E aí entra um outro aspecto que está acontecendo já agora nessa eleição, que é muito perigoso. Candidatos a vice-prefeitos, eles têm um prazo pela legislação para serem substituídos em caso de morte ou em caso de impedimento pela legislação ou qualquer outra situação. Esse prazo se encerrou agora no dia 12 e já está acontecendo denúncia de algum caso de vice-prefeitos que eles estão acertando com aquele maior, por dinheiro ou por outro motivo, e renunciando à candidatura. O fato dele renunciar à candidatura acaba com a chapa de candidato a prefeito e vice. Então é mais um sistema de mercantilização que já estão encontrando na política. Está aí mais uma questão a ser consertada, corrigida pelo Congresso Nacional. Por isso a reforma política não é fácil. Por Realmente. Isso é importante, inclusive, isso que estamos fazendo aqui, discutindo, a população participar, mandar sugestões. Inclusive, aqui nós temos um grande programa no Senado, que é o E-Cidadania. Verdade. Você pode participar, faça sugestões, porque é através dessa... Inclusive projetos que podem ser de iniciativa popular. É essa forma que o cidadão pode, cada um na sua cidade, cada um vendo o que está acontecendo agora no exemplo da eleição municipal, dar as sugestões e participar. Exatamente, aprimorar porque nosso importante, sistema. Né, Tânia, que a gente certeza. Consiga construir um sistema político duradouro. É isso porque mesmo. Muitas pessoas às vezes falam, não, eu não vou votar em ninguém, não gosto de política. Mas todo o sistema democrático tem que existir os partidos e tem que ter... E gostando ou não, qualquer cidadão está sujeito, está submetido à política. Sem ela não há como coordenar a prestação de serviço para o coletivo, né, senador? E por isso eu acho bom a gente fazer essa reforma logo após as eleições. Porque nós teremos... Em 2018 já teríamos outra porque condição. Teríamos um prazo para discutir o ano, daqui até o final do ano, eu acho que seria o necessário para a gente discutir com calma e encontrar a melhor forma possível. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.